Vamos ver aqui nas atividades. Imagine que você precisa explicar o conceito de mol para o seu colega usando suas palavras. Escreva de forma detalhada como seria essa explicação. Então, você vai, a partir da leitura lá, explicar o que seria mol, tá? A2, você vai ter que calcular. Aqui a sorte que ele já deu, tá vendo? As massas. Então, calcular a massa molar do ácido sulfúrico e a massa molecular da sacarose. Então, lembrando, massa molar vai estar em gramas por mol. Massa molecular, você vai calcular em U a sua resposta. Como que você vai fazer esse cálculo? Para o H2SO4, a massa do hidrogênio, né? Eu tenho aqui 1. A massa do enxofre, 32. A massa do oxigênio, 16. Então, eu tenho que pegar a massa do hidrogênio e multiplicar por 2, mais a massa do enxofre, que só tem um mesmo, mais 4 vezes a massa do oxigênio. Aí vai me dar o resultado lá, e eu vou colocar o resultado em gramas por mol, porque é massa molar. Já para a massa molecular da sacarose, eu vou pegar, qual que é a massa do carbono? 12. Então, eu vou pegar e multiplicar por 12 aqui também. Eu tenho 12 carbonos, cada carbono com a massa 12. Então, 12 vezes 12 mais 22 vezes 1, porque eu tenho 22 hidrogênios e a massa de cada um deles é 1, mais 11 vezes 16, porque eu tenho 11 e a massa de cada um deles ali é 16. Vou achar esse resultado e vou marcar aqui a alternativa que estiver correta. Lembrando, massa molar, então quer dizer que sua resposta aqui vai estar em gramas por mol. Massa molecular, então quer dizer que sua resposta aqui vai estar em U. Então não esqueçam disso, porque provavelmente vai ter opção para os dois. Usando uma tabela periódica como apoio, assinale a alternativa que apresenta a ordem crescente de quantidade de matéria. Pessoal, quantidade de matéria é número de mols, tá? É o N que eu chamo. Como que eu calculo esse N? Eu pego a massa que ele te deu lá, no caso aqui da água é 90, e divide pela massa molar, tá? Então, como que você vai fazer isso? Massa molar da água. A do hidrogênio vale 1 a massa. Do oxigênio é 16. 2 vezes 1, 2, mais 16, 18. Então, a massa molar da água é 18. Então, para eu descobrir o número de mols que eu tenho ali, a quantidade de matéria, eu tenho que pegar a massa que foi dada, 90, e dividir pela massa molar. Então, 90 dividido por 18, tá? Só isso. Aí, você vai descobrir quanto que vai ser aqui. E para o dióxido de carbono? Você vai fazer a mesma coisa. Qual que é a massa molar? 12 mais 2 vezes 16. Então, é 12 mais 2 vezes 16, achou a massa molar, tá? Que é 44. Só que eu tenho 22 gramas dele, então qual que é o número de mols? Então, é a massa que ele te deu, 22, dividido pela massa molar, que é 44. Achei o número de mols, aí você vai anotar aqui, lembrando que tem que deixar todas as contas, tá? 71 gramas de gás cloro, Cl é 35,5, só que eu tenho 2 Cls ali. Então, é 2 vezes 35,5. Então, a massa molar é 71. Só que eu tenho 71 gramas dele também. Então, para descobrir o N, que é a quantidade de matéria, N é igual a 71 dividido por 71. Você vai anotar esse resultado aqui e vai ver qual deles tem maior quantidade de matéria depois que você fizer as contas. Aí você vai colocar em ordem aqui crescente, ok? Só isso que vocês têm que fazer na 3. Então, toda vez que falar em quantidade de matéria, é lembrar, pegar a massa que foi dada e dividir pela massa molar. 4. A nicotina é um composto orgânico classificado como alcaloide, encontrado em folhas de trabalho. Considerando a fórmula molecular da nicotina, então olha só, C10, H14 e N2. Encontre a massa molar de 3,5 mols dessa substância. Na verdade, aqui não é massa molar, tá? Encontre a massa de 3,5 mol dessa substância. Então, se falou mol, você precisa encontrar a massa molar, tá? A massa molar dela
Você vai calcular aqui, ó, 10 vezes 12, né? Porque eu tenho 10 carbonos e cada um deles tem 12, mais 14 vezes 1, mais 2 vezes o 14 aqui, né? Então, você vai achar. Aí vai dar tantas gramas por mol. Então, você vai achar um número lá e vai falar. Depois que vocês calcularem, né? Vamos supor que fosse para a água aqui. A água é 18 gramas por mol. Só que ele não quer para 1 mol, ele quer para 3,5. Então, você vai fazer. É só multiplicar a massa que você encontrar aqui por 3,5. Então, calculou a massa molar aqui, é só você multiplicar por 3,5 que você vai ter a massa, tá? Em 3,5 mols, ok? 5. Assinale a alternativa correta, considere o volume molar de 22,4 litros. Então, eu falei para vocês, 1 mol equivale a 22,4 litros na CNTP, tá? Aí aqui, ele vai querer saber quantos gramas. Então, lá você mexe com 1 mol. Quanto que dá isso em gramas? Então, você tem que ver. Ele está pedindo oxigênio, então aqui você vai ter o O2. Então, calcule a massa do O2. Aquela massa vai estar para 1 mol. Aquela massa lá vai estar para 22,4. Então, por exemplo, O2, então, é 2 vezes 16, que é 32. Então, 32 gramas não equivale a 1 mol? Só que 1 mol também não equivale a 22,4. Então, você tem que 32 gramas equivale a 22,4 litros. E se eu tiver 96 gramas, quantos litros eu vou ter? Aí você faz a regra de 3 e vai descobrir. Vamos ver se vai dar 136. Se der, você vai marcar primeiro. O nitrogênio, o N2. A massa do nitrogênio, 14. Então, N2, 2 vezes 14, 28. Então, 28 gramas está para 22,4 litros. 70 gramas vai estar para quanto? Aí você vai fazer a conta e vai ver se está para 65 litros mesmo. Se tiver, vocês vão fazer essa conta aí e marcar, né? Então, 28 gramas está para 22,4. 70 gramas está para X. Se bater com esse resultado, tá certo. Se não bater, não é essa a alternativa. Aí, de novo, nitrogênio. E de novo, vocês vão fazer a conta. Ó. O N2 é 28 gramas, está para 22,4 litros, né? Porque é 1 mol. 1 mol é 28 gramas e 1 mol também é 22,4 litros. Então, a gente tem 28 gramas, está para 22,4. 84 gramas está para X. Vai encontrar lá um valor. Vamos ver se bate com o que ele te falou aqui. Você vai repetir a mesma coisa para os demais aqui e ver qual que tá certo, tá?